Como vão, acadêmicos? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Corrêa, sou professor universitário e hoje nós estamos novamente com Learning Law Civil, agora parte 3. No Learning Law Civil de hoje, então, nós falaremos sobre a irretroatividade da lei, a repristinação, a vigência da lei no espaço e a integração da norma jurídica. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para a acadêmica Jacira, do 7º semestre da FCG, aqui de Campo Grande, porque no último vídeo que nós fizemos nós não mandamos um abraço para ela, ela ficou triste. Então, Jacira, aquele abraço nosso. Vamos lá. Pessoal, então o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Civil, do Direito Brasileiro, perdão, trata sobre a irretroatividade da lei. Então a lei, ela se destina a quê? A disciplinar os eventos futuros e não os eventos passados. Olha o que diz lá o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, você não pode retroagir, a lei nova não pode retroagir, para quê? Para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas o que é direito adquirido? Direito adquirido é aquele direito que já incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa, né? Você tem o direito de exercê-lo e pode não o exercer. Então não é aquele direito que você tem, que você está exercendo, não é isso. O direito adquirido é aquele que já te incorporou ao seu patrimônio jurídico, porém você exerce se quiser. Um exemplo, aposentadoria. Nós sabemos que a aposentadoria brasileira, para o homem, para você se aposentar, a necessidade de você contribuir com 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Aí você se aposenta, né, na integralidade do benefício ou qual você está pagando qual você está contribuindo. Muito bem. Imagine que você tenha 35 anos de contribuição, tenha 65 anos de idade, mas não se aposentou. Não se aposentou porque você não quis estar trabalhando ainda, né, exercendo a sua profissão normalmente. Imagine que vem uma lei nova e altera o tempo de contribuição. Agora, para você se aposentar, você precisa de 40 anos de contribuição. Então você teria que contribuir mais 5 anos. Pessoal, como esse direito de se aposentar já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico, por mais que você não o exerça, né, então essa lei nova, com um tempo maior de contribuição, não interfere na sua aposentadoria. Tudo bem? Então você poderia se aposentar a qualquer momento, mesmo que a lei nova alterasse o entendimento da contribuição. Ato jurídico perfeito é aquele que já esgotou todos os seus efeitos. Por exemplo, um contrato de compra e venda, né, onde foi celebrado o contrato, você pagou o preço e recebeu a coisa. Acabou o contrato, o ato jurídico é perfeito, ou seja, a lei nova não pode vir para alterar esse ato. Por último, a coisa julgada é aquela ação judicial, né, aquele processo judicial, o qual já foi julgado em última instância ou não cabe mais recurso. Então já acabou todos os recursos cabíveis, né? Então a lei nova ela não pode vir para alterar aquela coisa que já foi julgada. Tudo bem, pessoal? Então a lei ela não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Aí nós temos o caso de repristinação. O que é repristinação? Repristinação é quando a lei nova, né? Vamos lá, vamos ao exemplo. Tem uma lei, a qual é revogada por uma lei nova, e vem uma terceira lei e revoga essa lei nova que eu falei, né? A pergunta é o seguinte: aquela primeira lei, ela volta a viger? Então o que diz lá o artigo 2º, parágrafo 3º? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Ou seja, nós temos a primeira lei, aí vem uma segunda lei que revoga a primeira, e vem uma terceira lei que revoga a segunda. Quando isso ocorre, a primeira volta a viger? Via de regra, não. Esse efeito de voltar a viger a primeira lei, nesse caso, é a repristinação. No direito brasileiro, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º nos informa, né, não há repristinação. A não ser que essa terceira lei diga o seguinte: a lei anterior, aquela primeira lei, passa a vigorar novamente. Aí sim nós temos a repristinação, mas caso ao contrário, a repristinação não é automática. O próximo assunto é a vigência da lei no espaço. Então, pessoal, funciona no Brasil o princípio da territorialidade da lei. Ou seja, a lei ela só vigora, só tem vigência aonde? No país, no território ao qual ele foi promulgado. Ou seja, se a lei foi promulgada no Brasil, né, uma lei brasileira, ela só vai valer em tese dentro do Brasil. Porém,
Porém, há estados, há países, aí já entrando na seara do direito internacional, que admitem a vigência da nossa lei, né, lá no país fora. Então aí nós chamamos da extraterritorialidade da lei. Mas isso quem explica é o direito internacional. Há países em que isso pode acontecer, mas via de regra, uma norma só vigora dentro do próprio Brasil, o princípio da territorialidade. Mas aí o que é o território então? Território nacional, nós temos o real e o ficto. Território nacional real é aquela extensão geográfica ocupada pela nossa nação, ou seja, os limites geográficos do Brasil. E o ficto é aquele onde há uma ficção jurídica informando que aquilo é território e as nossas leis vigoram. Por exemplo, as embaixadas, navios e aeronaves. Então, embaixadas brasileiras, navios brasileiros e aeronaves brasileiras, vigora lá dentro dessas aeronaves, navios e embaixadas, né, a lei brasileira. Isso vocês vão estudar também em Direito Internacional Público. Tudo bem? E por último, pessoal, já terminando a nossa videoaula, nós temos a integração da norma jurídica. O que é integração? Integração na norma se dá quando? Quando o juiz, ao julgar uma causa, ele não tem norma para tomar a decisão. Ou seja, não tem nenhuma norma que balize aquela tomada de decisão ou que discipline aquela conduta a qual ele vai julgar. Então o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele dá a solução. Olha o que diz lá o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, se não houver lei para disciplinar aquele caso ao qual o juiz deve julgar, ele não pode se omitir. Ele deve fazer um julgamento baseado na analogia, costumes ou princípios gerais do direito. O que é analogia? Analogia é você utilizar lei para caso semelhante no caso que você vai atuar. Por exemplo, nós temos o caso da greve do servidor público. Segundo a Constituição Federal, o servidor público ele tem direito à greve, mas essa greve será disciplinada conforme a lei. E não há essa lei que disciplina a greve do servidor público. E aí o que acontece? O servidor público então não faz greve? Os servidores públicos que gostariam de fazer greve, então eles impetram um mandado de segurança, por exemplo, ou uma ação de conhecimento, dependendo do caso, né, solicitando ao juiz que dê esse direito à greve para eles, baseado na analogia do trabalhador seletista, aquele que é regido pela consolidação das leis do trabalho. E aí o juiz, ao dar o direito, ele faz uma analogia. Se o trabalhador seletista tem direito à greve e a greve é desta forma, ele utiliza a mesma greve do trabalhador seletista para o servidor público. Então ele utiliza a analogia. Os costumes. Mas lembrando sempre, pessoal, que isso é uma ordem. Então primeiro utiliza a analogia. Não tem norma análoga para ser aplicada no caso concreto, então você passa para os costumes. O que são os costumes? Costumes são aquelas práticas reiteradas de uma sociedade. Tudo bem? Costume não é aquilo que uma pessoa daquela sociedade faz. Costume é uma prática reiterada por toda a sociedade. Tudo bem? Por exemplo, em leilões, nós sabemos que para você fechar um contrato de compra e venda, há necessidade de você assinar o contrato. Perfeito? Mas, por exemplo, no leilão, que é querendo ou não, mutatis mutandis, é um contrato de compra e venda, você aceita pagar o preço estipulado pelo leiloeiro quando levanta a mão. Então, o costume da localidade do leilão levantou a mão, quer dizer que você aceita o preço. É por isso que o leiloeiro, quando vai falar assim, por exemplo, gado a tantos reais, aí você levantou a mão, tá com fulano de tal da plaquinha, número 4, ou seja, é quem levantou a mão. Então você levantou a mão, o costume local informa que para fechar um contrato de compra e venda em leilão, basta levantar a mão que você dá o seu aceite. E se não houver costume para o caso concreto, então nós temos os princípios gerais de direito, que são aqueles princípios que balizam todo o sistema jurídico. Por exemplo, o princípio da igualdade, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da justiça, que são aqueles princípios que balizam todo o ordenamento. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Para qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail, né, para o contato@mnpc.adv.br, que nós responderemos sua dúvida. E se ela for uma dúvida que realmente chamar a atenção da grande população jurídica, dos acadêmicos de direito, então nós faremos um vídeo para tentar explanar isso para vocês, né? Nos ajudem a fazer vídeos cada vez melhores, fazendo o quê? Curtindo no Facebook, compartilhando e também fazendo sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube. Agradeço, pessoal, e até a próxima.